Com influências do punk, da cena pop, uma pitada de reggae e da onda new wave, as bandas de rock dos anos 80 vinham de Porto Alegre, Brasília, São Paulo, Rio de Janeiro e até mesmo da Bahia. Os gurus da cena musical no país e o rock and roll à brasileira. Depois dos reis do Iê 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 e a desconcertante sintonia dos tropicalistas, os jovens dos anos 80 precisavam lançar seu próprio movimento. A nova geração Coca-Cola buscava uma identidade. Por a gente ter tido muitos anos de repressão militar, né, da ditadura, na verdade a gente tinha um grupo de artistas muito mais velhos do que o público. Né? Não tinha havido uma renovação. Eu me lembro que a gente tinha essa coisa, a gente às vezes ouvia as músicas de MPB, nós tínhamos, 19, 20 anos, a gente não se identificava tanto com algumas coisas que eram cantadas. Eu quero ter a sensação das cordilheiras. Isso era uma coisa que a gente falava entre as bandas, assim, pô, que sensação das cordilheiras. Então se tinha uma esperança muito grande, não só de um novo país, mas tinha uma juventude toda, né? Que, por exemplo, músicas como Geração Coca-Cola falam muito bem, que tinham um país para questionar. E por isso que as letras eram tão importantes. Eu acho que o diferencial da geração dos anos 80 são os textos. Não demorou muito para músicos como Cazuza e Renato Russo virarem ídolos. Eram os poetas do rock dos anos 80. Quando a geração dos anos 80 chega, é o primeiro momento, desde 71, 72, ali com Novos Baianos e tal, que você vai ter jovem cantando para jovem. São grandes compositores e essa geração dos anos 80 sofreu essa perda, né, de não poder ter ao longo da sua vida acompanhar o trabalho desses dois grandes artistas. Nem sempre os versos de Cazuza trilharam sozinhos no cenário musical. Filho de João Araújo, o jovem do Rio de Janeiro começou carreira no Barão Vermelho. A banda agradava tanto quem gostava do estilo pop new wave, quanto a turma do rock mais pesado. A gente começou a tocar e sentimos que a banda tinha um barato nosso ali, uma química, e aí a gente seguiu. Né? E foi nesse momento que o Cazuza falou que escrevia e começou a mexer nas letras das músicas do Guto e do Maurício, e a gente começou a fazer música junto. Ainda com o Cazuza nos vocais, a banda emplacou sucessos como Pro Dia Nascer Feliz e Bete Balanço. O Maior Abandonado é o grande estouro da gente, é o disco que a gente vende, disco de ouro, que naquela época 100 mil discos era uma coisa, era muito disco. E, cara, a gente começou a viajar o Brasil todo, fazer show em tudo quanto é lugar. As pessoas não acreditavam que o Barão continuaria sem o Cazuza, mas a gente acreditava nisso e a gente correu atrás e lutou muito para que isso acontecesse. Eu deixaria de beber. Outro símbolo dessa geração veio de Brasília. Com Renato Russo, o Brasil conheceu o rock produzido no Planalto Federal. E os jovens viam nele a figura de um guru. Eu me lembro da gente estar no camarim e ouvir gritos... parecia a turbina de um avião, sabe? Ficava uma coisa ensurdecedora, assim. Era uma energia muito grande. Além de Será e Ainda é Cedo, o primeiro disco trouxe a música Geração Coca-Cola. Mas foi com o segundo LP que a banda virou coqueluche nacional. Também não era para menos. Quem conseguiria cantar textos longos e emplacar músicas com mais de 6 minutos? A saga de Eduardo e Mônica e a música Faroeste Caboclo foram cantadas à exaustão. As músicas do Legião vão ser eternas. Em que país é esse? Trazia mais que uma simples pergunta. E a mensagem geralmente era uma coisa, enfim, de protesto. Ele já era um pouco mais maduro quando entrou para o cenário roqueiro da década de 80. Marcelo Nova, amigo do peito de Raul Seixas, foi o primeiro e único baiano a ter projeção no rock da época. Com punk rock de qualidade, emplacou alguns sucessos. Eu Não Matei Joana Dark e Sílvia foram alguns deles. O que era curioso nisso é que nós não podíamos aparecer em lugar nenhum. Era uma expressão pré-AIDS, né? Então era uma expressão que era considerada ofensiva, né? Pornográfica.
Então, os jornais, quando publicavam o nome da banda, era Camisa de Reticências. Só estudei escola experimental. Quem disse que rock não é coisa pra mulher? Sempre Livre, um grupo formado só por meninas, emplacou pelo menos 2 grandes sucessos nas paradas. Eu Sofri e Fui Eu. O Odeon estava procurando uma banda de mulheres. Foi um boom, né? Foi boom total. Todo mundo tocava rock. Todo mundo que tocava rock e nunca tinha tido uma oportunidade porque o mercado brasileiro não abria para rock, naquela época se apareceu. A gente chamou muitas mulheres pro rock and roll. Lobão fez de tudo um pouco. Depois que deixou o posto de baterista da Blitz, gravou solo e se popularizou em 1984, ao lado do grupo Os Ronaldos. Vem daí os hits Me Chama, Corações Psicodélicos e Toa Toa Tóquio. Após uma temporada na prisão por porte de drogas inspirado pela polêmica, lançou Vida Bandida. Uma fraternidade de músicos que vinham de diversas partes do país. De Porto Alegre, Salvador, Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro. Assim, os jovens roqueiros daquela geração davam uma cara mais brasileira ao rock dos anos 80. Entre os sucessos estavam Gangue 90, Barão Vermelho e o Traje a Rigor. E o grande marco daquela geração foi ele, o vinil. O pessoal de São Paulo se referia ao rock do Rio como rock de bermudas, acho que por causa dos Paralamas, enfim. Como eu acho que tinha também um rock no Rio Grande do Sul, com Engenheiros do Havaí. São Paulo é aquela coisa mais urbana sempre, você pega o Traje, pega Titãs, pega Ira. E Camisa de Vênus, também, que é a banda da Bahia, fortíssima. Eu acho que cada cidade tem uma identidade, né? E isso se reflete na arte em si. Daqui a pouco, RPM, a banda recorde de vendas. A censura que riscou os primeiros álbuns de sucesso dos anos 80 na época dos LPs. E a onda de profissionalização das bandas de rock depois dos grandes festivais no Brasil.